Amém, meus irmãos? Paramos no versículo 16. Terminado o julgamento de Jesus, caiu aí. Terminado o julgamento de Jesus, Jesus passou. Vocês lembram das aulas anteriores? O julgamento de Jesus passou por Anás, né, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes e Pilatos novamente, né? A Bíblia vai dizer que ele vai entregar Jesus para ser crucificado, porque se cumpre uma promessa. Cumpre-se uma promessa e nós falamos sobre essa promessa aqui na terça-feira, né? O pessoal que veio aí na terça-feira na aula de Gálatas, capítulo 3. Sobre quem foi colocada essa promessa? Sobre Abraão, né? E essa promessa ela vai se cumprir no estudo de hoje, nos versículos de hoje. E o apóstolo Paulo, nós lemos essa semana, né, no capítulo 3 de Gálatas, ele vai mostrar para os judaizantes, né? E mostrar, ensinar para a igreja do Senhor, a igreja de Cristo na Galácia, as igrejas na Galácia, que essa promessa que foi Jesus Cristo, essa morte que nós vamos falar agora, nem a lei foi maior do que ela, nada foi maior do que ela, nada vai superar essa promessa de Deus. Tudo o que acontecer nas nossas vidas, seja ela boas, né, principalmente, não vai superar a promessa de Deus feita sobre Abraão, e se cumpre, né, no Novo Testamento, se cumpre em Cristo, que é a sua morte e morte de cruz. E foi o que aconteceu, nós vamos ler, né? Agora, o que aconteceu aqui é o que nos aproximou de Deus novamente. É o que aconteceu aqui que nos fez, aqueles que aceitam, lógico, a Cristo, se batizam, né? Confessam a Cristo. Foi esse momento que nos fez nos aproximarmos novamente de Deus. Foi esse momento em que o véu foi rasgado. Foi esse momento a qual nós, a humanidade, né, tivemos uma esperança de alcançarmos novamente a salvação e nos aproximarmos do Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador e agora Pai. Então, nós vamos detalhar aqui a crucificação de Jesus. Eu tinha pedido para o Vitor colocar algumas fotos ali, mas acho que não vai acontecer. Eu acho que ele esqueceu. Não sei se ele colocou ali já, Ailton, está ali, por favor, meu irmão. Vamos ler o versículo 17, versículo 17 e versículo 18. Vamos entrar na crucificação de Cristo. Versículo 17, verso 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico quer dizer Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Aqui Pilatos, ele entrega, né? Nós lemos na aula passada, Pilatos, ele vai entregar Jesus para ser crucificado. E a Bíblia diz que Jesus é crucificado lá de dois homens, né? Em outro evangelho vai falar sobre esses homens, né? Um deles foi salvo, né? E todos sabem por que esse homem foi salvo. Eu mandei em foto para ele. Eu mandei no WhatsApp dele. Tem, te mandei. Tá, não é que isso. Deixa eu procurar aqui. Mandei no seu WhatsApp aí. E ele entrega a Jesus a ser crucificado. E vocês lembram por que o ladrão, aquele homem que estava, um dos homens foram salvos do lado de Cristo? Quem é que lembra? Por que ele foi salvo sem batismo? E pode ser salvo sem batismo? Porque o testamento só vale quando ele morre, né? Aí vai, passa a valer. Ainda tinha a oportunidade, nós falamos aqui sobre Pilatos, né? Tiveram a oportunidade, muitos ali tiveram a oportunidade de confessar a Cristo, mas infelizmente não creram em Cristo Jesus, né? E esse homem, ele foi um dos que creram em Cristo Jesus. E ele disse para Jesus lembrar dele no paraíso, né? Jesus vai lembrar. E ele é salvo ainda na lei, por isso que ele não precisou se batizar. Jesus é tomado, entregue, e a Bíblia vai dizer que ele carrega a sua cruz. A cruz que eles usavam naquele tempo, os romanos, era uma cruz, tem vários tipos de cruz. Se você pesquisar lá, você vai achar vários tipos de cruz.
mas a que eles usavam era mais tradicional, que era latim, né, que chama a cruz latina, e ela era dividida em duas partes, na verdade 3 partes, poucas pessoas sabem disso. A primeira, a cruz que Jesus carregou nesse momento, quando ele fala cruz, era a parte de cima, né, somente a parte de cima, até ele chegar ao lugar da crucificação, chama-se patíbulo, a parte de cima onde, está vendo ali? Aquela parte de cima ali onde vai os braços, chama-se patíbulo, né? Ele carregava, até ele chegar na crucificação, ele carregou apenas aquela parte de cima, né, até chegar ao local, eles carregavam só a parte de cima. A parte do meio chama-se chips, e no meio dele ali, de Jesus, aonde ele, eu não sabia disso, mas ele meio que fica um pouco sentado, né, apoiado, que chama-se de sedícula, é tipo de um banquinho que tem no meio da cruz, ele encosta um pouquinho assim, né, para poder, senão ia ser mais complicado, né, se só pregasse direto. Aqui ainda tem uma foto mostrando que alguns eram pregados assim, né, era preso com o braço por dentro da cruz. Então, ele carrega, ele vai até o Calvário, chamado Gólgota, o local chamado Calvário, que é Gólgota em hebraico. Vai dizer que, muitos dizem, porque tinha muitos corpos lá, muitas caveiras, né? Muitos também vão dizer que o local, as montanhas que tinham lá, eram um símbolo de caveira, pareciam umas caveiras, né? Então, provavelmente não tinha, a Bíblia vai mostrar que não era um lugar onde tinha muitas caveiras. Nós falamos aqui na semana passada, que eles pegavam os corpos crucificados, não tinham direito de sepultamento, eles jogavam em qualquer lugar, passavam de rapina aí comendo, e era assim, era uma carnificina. Mas com Jesus não, nós vamos ver que ele foi batizado num jardim, né, que José de Arimateia, que vai pegar o corpo de Jesus, e vai fazer um sepultamento digno, né, para Jesus. Ele foi o único que teve essa condição, né, de não pegar o seu corpo e jogar em qualquer lugar. E lugar de Calvário, então, Gólgota, chamado caveira, né, alguns vão dizer, devido ao local, né, as montanhas. Se você ouvir as fotos depois, você vê que pareciam uma caveira, né, as montanhas. Pilatos escreveu também um título, verso 19, e colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. A morte de cruz era a morte mais humilhante que tinha. Era dolorosa, era uma morte difícil, mas a maior tristeza de tudo, né, a maior dificuldade era a humilhação. E vai dizer, aqui ainda tem um pano, né, sobre Jesus, vai dizer que eles eram crucificados nus, eles ficavam pelados mesmo, eles faziam na entrada da cidade. E nós falamos na semana passada que a cidade, Jerusalém cheia, né, era dia de, época de, quem lembra, festa do quê? Da Páscoa, né? A festa da Páscoa, aí a cidade lotada, eles colocavam as cruzes penduradas na entrada da cidade, e todos que passavam ali olhavam, era muito humilhante, e era crucificado sem roupa, né? Não tinha ainda, eles colocam sobre Jesus na foto, né, essa imagem de um pano, mas eles não tinha nada, era crucificado pelado mesmo, era bem humilhante mesmo. Além da dor física, ainda era muita humilhação, era a morte mais humilhante que tinha, era a morte de cruz. Tem um detalhe também que vai dizer aqui que, no verso 20, que estava escrito, né, em hebraico, latim e no grego também. Deixa eu puxar aqui. O hebraico era a língua dos judeus, língua comum dos judeus, né? Tinha muito judeu lá, né? O grego é a língua local de mercado, né, das províncias orientais do Império, e o latim era a língua oficial do Império Romano, por isso estavam são as 3 línguas que eram usadas naquele tempo, né? Então estava escrito, e realmente, se nós analisarmos, eles acertaram no que eles escreveram, mesmo sem querer. Lógico que foi de forma sarcástica, né, que eles colocaram Jesus, Rei dos Judeus, mas Jesus, ele era o Rei dos Judeus, não só o Rei dos Judeus, mas Rei dos Gentios, né? Rei dos reis. Jesus, ele era assim o rei, mas fizeram de forma, não crendo que Jesus realmente era o rei, sim de forma de gozação, né, tirando sarro de Jesus. Coloca lá sobre ele, não falam que ele é o Rei dos Judeus, coloca lá escrito Rei dos Judeus, mas de forma de zombaria, zombando de Jesus, mas mal sabia eles que realmente ele era o Rei dos Judeus, ele era o Rei dos reis, né? Ele era a promessa do Senhor. Verso 21, os principais sacerdotes diziam a Pilatos:
Não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu-lhe Pilatos, o que escrevi, eu escrevi. Verso 23, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Isso se cumpre o que diz a profecia, né? Foi dito no Velho Testamento que eles pegariam as vestes de Jesus e repartiam. E os soldados, era costume deles também pegar as vestes e ficarem com as vestes do crucificado. Hoje em dia não acontece diferente, né? Às vezes tem algumas autoridades que fazem isso, né? Quando alguém é preso, alguém morre, eles pegam as coisas da pessoa, né? Isso acaba acontecendo, infelizmente. Mas naquele tempo aconteceu, a túnica de Jesus não foi repartida porque dizem que ela tinha muito valor, era valiosa, então eles não rasgaram. Alguém ficou com aquela túnica, né? Alguém ficou com a veste de Jesus. Mas tudo isso se cumpre, o que diz em Isaías 53, Salmos também, capítulo 20, a gente vai ver bastante relatos, né, sobre esse momento da crucificação de Jesus. Tudo isso foi para que se cumprisse as Escrituras. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. Então, se cumpre a profecia, né? Isaías 53, Salmos também, capítulo 22, vai falar sobre isso, que eles repartiram as vestes de Jesus, e não sabe-se dizer até hoje, né, quem foi que ficou com a túnica de Jesus, mas isso já não importava tanto também, porque o mais importante que eles tinham que ficar, não ficaram, que foi a palavra que Jesus havia ensinado, né? Isso já não importava mais, as vestimentas de Jesus. Isso foi para que se cumprisse a profecia, para que se aumentasse ainda mais a humilhação. Mas o mais importante é que aquilo que eles teriam que ter ficado era a fé em Cristo Jesus, né? Confessasse Cristo Jesus. Mas infelizmente muitos acabaram não aceitando a Cristo. Quem pode ler o verso 25 e o 26, por favor? É interessante nós frisarmos esse versículo, o verso 25, porque na crucificação, o homem em si já era muito difícil ele ficar ali para poder assistir, né? Você vai ver que os discípulos de Jesus eles já tinham, a maioria, ido embora. A Bíblia vai citar que ficaram essas 3 mulheres, né? Maria, a mãe de Jesus, estava ali, e eu não sei se vocês lembram, mas sobre Maria, aquela que gerou a Jesus, ela recebeu uma promessa. Vocês lembram de Simeão, Lucas capítulo 2, verso 35, um homem chamado Simeão, que ele vai dizer para ela quando Jesus ele nasce? Quem pode ler para nós aí? Lucas capítulo 2, versículo 35. Momento difícil para Maria, né? Quando Jesus ele nasce lá em Lucas, ele vai relatar essa promessa de Simeão para Maria, aquela que gerou a Cristo Jesus. Quem pode ler para nós aí, por favor? É 2,35? Não, né? É 2,35. É 2,35. Pode ler ele todo. Maria estava vendo se cumprir sobre a vida dela, o que havia dito, né? Mas para transpassará sobre a sua alma. É interessante que essas mulheres, não é falado sobre Maria, né, a esposa de Clopas, né, que vai falar, mas a Maria Madalena, né, Maria, mãe de Jesus. Quando eu estava lendo
a coragem dessas mulheres, porque é difícil. Se era difícil para alguns homens presenciar a crucificação, imagine para a mulher. E mulher nem podia ficar muito perto. Mulher não podia estar observando muito, porque uma que poderia acontecer algo também, né, se soubessem, aquelas que estavam acompanhando a Cristo, poderiam ser mortas junto com ele, por isso que muitos discípulos não permaneceram, mas interessante a coragem dessas mulheres. Elas estavam com Jesus, essas mulheres que é citada aqui na Bíblia, elas presenciaram a multiplicação dos pães, dos peixes, né? Elas tiveram momentos bons com Jesus, viram milagres acontecer, mas o mais interessante é que no momento difícil também estavam junto com Jesus. Isso é um aprendizado para nós, né? Porque é no momento mais difícil das nossas vidas, né? Nos momentos mais delicados que nós passamos, que nós temos que permanecer aos pés de Jesus. Nós temos que continuar seguindo a Jesus. Então, ser seguidor de Cristo só no momento bom é fácil, né? Jesus está multiplicando os pães, os peixes, vamos continuar o seguindo. Mas no momento da crucificação, essas mulheres foram fiéis a Jesus. Mesmo doendo, né, no coração de Maria, ela vê o seu filho, né, que ela gerou, sendo crucificado. E João é o único evangelho que não vai chamar Maria de mãe de Jesus. Vocês repararam? Se você ler os evangelhos, você vai ver que é o único evangelho que não vai chamar diretamente ela de mãe de Jesus. O evangelho de João, ele foi escrito, ele é o evangelho mais velho, seria 90 anos depois da morte de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente já estava tendo algum tipo de idolatria. Então João, ele não vai citar diretamente ela, mãe de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus. Outros evangelhos vão chamar Maria, mãe de Jesus. João é o único evangelho que não vai falar isso, né? Isso é interessante. Mas o que chama a atenção, né, principalmente para as mulheres, né, é como elas foram fiéis a Jesus, no momento difícil. No momento mais delicado de Jesus, eles estavam ali com ele. Eles estavam presenciando a morte de Jesus. Não era comum, de forma alguma, a mulher acompanhar a crucificação. Mas elas permaneceram ali até o final. Aí quando Jesus, ele olha, ainda Jesus no momento mais difícil também da sua vida, ele olha para João, né? E ele pede para que João cuidasse, né, de Maria. Eis aí o teu filho, né? Eis aí a tua mãe. E ele pega as mulheres, né? Vamos, né? Chegou a hora da gente... Aí ele retira elas dali e eles vão embora. Né? Então, como é linda essa passagem, porque vale a pena ressaltar a fidelidade dessas mulheres no momento difícil. Porque no momento difícil que nós fazemos, nós mesmos, muitas das vezes, né, o primeiro pensamento que vem, vou abandonar Jesus, eu vou deixar Cristo, porque não está dando não para continuar o seguindo dessa forma. Mas é nesses momentos que nós temos que mostrar fiéis a Jesus. E foram poucos que passaram por isso, né? Quem pode ler para nós? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Comentário? Pode ficar à vontade, irmãos. Alguém? Nada, né? Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, eu vou parar aqui, queria pedir para o Ailton colocar uma foto para nós. O que você acha, Ailton, do banheiro de Roma? Isso, essa foto aí. Você sabe que lugar é esse aí? É o banheiro, né? Nós temos que tomar muito cuidado para que não acrescentamos coisas, né, na palavra do Senhor. Mas também há muitos historiadores, né, que contam algumas partes importantes que não foi colocada na Bíblia. Aqui é um banheiro de Roma. Parece loucura, né, mas é um banheiro mesmo, né? Eles faziam as suas necessidades, parece até meio engraçado, né? Eles fazem as suas necessidades conversando com o outro, né? Eles conversavam com os outros ali. E aqui é onde, está vendo esse rapaz segurando uma esponjinha aqui com algo, como se fosse um isopo, né? Aqui nessa linha aqui, ó, nesse quadrado, ia passando uma água aqui. Aí eles se limpavam, eles molhavam a esponja na água e eles limpavam as suas necessidades. E eles colocavam depois que terminava tudo, eles colocavam essa esponja, esse isopo, né, num receptivo, né, em cima de um balde. Eles colocavam lá, depois terminavam suas necessidades, limpavam, colocavam lá para ficar de molho, e era um vinagre. Né? O vinagre não é o vinagre de hoje igual o nosso, né? O vinagre era feito com vinho naquele tempo. Eles colocavam no vinagre para poder limpar, né? O jeito que eles encontravam para limpar. Ficava de molho no recipiente,
eles deixavam no recipiente no meio, acabava de usar, colocava lá, deixava no recipiente. Ficava de molho lá para poder, dizem, né, tirar a sujeira, né? E quem pode ler para nós o verso 29 e o 30? Amém, minha irmã, obrigado. Ao que tudo indica, esse recipiente que estava ali é o mesmo usado para colocar na boca de Jesus. O que tudo indica, eles pegam esse recipiente, ainda tentam se relutar, dizendo que o soldado ele fez isso involuntariamente, né, porque ele viu a necessidade de Jesus, ele foi aquilo que estava próximo, eu tenho sede, ele dá para Jesus. Mas quando você estuda, você vê sobre como o Império Romano agia com humilhação, como foi humilhante a morte de Jesus, né? Eles pegam essa esponja, né, a qual eles usavam para poder limpar, e a que eles usam para poder colocar na boca de Jesus, como se Jesus, né, da boca de Jesus, pode falar, senhor. É triste, né? E além de nós não... O mais triste, nós falamos aqui na semana passada, né? A morte de Jesus foi muito dolorida, né? É a pior morte que tinha naquele tempo. Alguns morriam apedrejados, né? O primeiro martírio do cristão foi apedrejado, né? Foi a de Estevão. O judeu poderia ter apedrejado Jesus. Não poderia, né? Porque tinha que se cumprir a promessa do Senhor, nós falamos isso na semana passada. Mas o mais triste é a humilhação que é essa morte. O homem que Pilatos ele falava, né, mas ele não tem nada. Ele não fez nada de errado, né? Muito pelo contrário, ele fez em favor de vocês. Mas não creram e não aceitaram Cristo. O mais triste para Jesus, o mais triste para Deus, vendo seu filho ser morto ali, passando por tudo isso, é eles não crerem em Jesus. E hoje para nós o mais triste também é ver as pessoas indo a rodo para o inferno e não crendo nesse Jesus. Mas hoje nós sabemos, é fácil entender, mas ele veio, a promessa lá, quando nós falamos aqui em Gálatas capítulo 3, a promessa que Paulo fala lá, que foi colocada sobre Abraão lá em Gênesis, para os gentios, sim, para os judeus, mas para os gentios também. Está aí a promessa. O mais triste para Deus, vendo o seu filho passar por tudo isso, é as pessoas não crendo naquilo que ele estava fazendo. Ele deu o filho dele por vocês. Ele está dando o filho dele por vocês. Olha o que ele está passando por amor de vocês. Quando nós vemos aqui nos domingos na ceia, nós lembramos sim da morte de Cristo, mas quando você vai estudar a fundo lá o que aconteceu com Jesus ali, foi muito, muito humilhante. Muitos não querem crer, e nós muitas das vezes não queremos também passar por humilhações. Nós muitas das vezes não queremos às vezes passar por algumas coisinhas que vamos ter que passar por amor de Cristo. Infelizmente, mas vamos ter que passar. Mas o triste, né, o mais dolorido para Deus, além de ver o seu filho ser crucificado, ele entregar o seu filho e as pessoas não crerem em Jesus Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de continuarmos pregando Cristo e as pessoas não crerem em Jesus Cristo. Pode falar, meu irmão.
Sim. Sim. É de se pensar muito, meu irmão. Estava conversando muito essa semana com a Flávia sobre isso. Quando nós estudamos sobre a crucificação de Jesus, tem coisa que nós queremos nos poupar, né, ou ser poupados, mas o próprio Filho de Deus não foi poupado. Ele não poupou o seu Filho de passar por tais coisas, e muito piores do que às vezes nós passamos. Não vamos passar por isso mais. Já foi pago, né? Foi pago. Mas é de se fazer uma reflexão e de nós valorizarmos todos os dias aquele que morreu por nós. E ser valorizado ele ser colocado sempre como a nossa prioridade, porque ele foi, a Bíblia diz, né, que ele foi a nossa aproximação, nossa reconciliação com Deus. Se isso não acontecesse, nós não teríamos acesso ao Pai hoje. Nós queremos não passar por algumas situações, mas Jesus passou por todas, né? É difícil entender isso muitas das vezes. Alguém mais quer comentar? Versículo... Pode passar aí a próxima, Ailton, por favor. Aqui é ele carregando até o Calvário, né? Você vê que ele vai carregar só a parte de cima. Tá vendo como tem parece meio que um banquinho ali no meio? Parece que tem um apoio. Esse se chama de sedícula, né? Tinha uma sedícula, um pedacinho de madeira ali, a qual ele se apoiava um pouco, para poder... Porque se fosse somente pregado, né, a chance de não aguentar seria muito grande, porque ele estava bem fragilizado, Cristo, né? E os que eram crucificados. Então, ele carregava apenas a parte de cima até o Calvário, lá eles colocavam na cruz, aí ele ficava apoiado nessa sedícula aqui, né? Então, essa era a cruz que os romanos eles usavam, né? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu ao Espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Nós sabemos que não foi, né, pela profecia, foi profetizado que não seria quebrado um osso de Jesus, não foi quebrado os ossos de Jesus, porque ele já tinha sido morto aqui. Ele já estava morto. Mas por que era quebrado os ossos? Vocês sabem dizer? Por que eles quebravam? Para acelerar, né, o processo da morte. Porque o judeu tinha uma festa para comemorar. Tinha uma festa. E eles não queriam que eles tivessem ali os corpos ainda. Olha só que coisa louca, né? Eles não creram naquele que morreu por eles, mas eles falavam que ia ser o dia santo. Como que vamos comemorar o dia santo matando o Filho de Deus? Ou matando uma pessoa, né, que seja. Eles quebravam os ossos porque acelerava o procedimento da morte, porque existiam crucificações que eles demoravam alguns dias para morrer, inclusive. Umas pessoas mais fortes, né, mais fortes fisicamente falando, mesmo passando por todo o processo de humilhação que eles passavam, de surra, né, de açoites, ainda alguns resistiam muito à morte, demoravam para morrer. Então eles tinham que para apressar a morte do condenado, eles quebravam os ossos. Aí, né, se quebrar um osso, vai ficar mais frágil ainda. Então ele morria, acelerava o processo. Mas a Bíblia diz que Jesus não teve um dos seus ossos quebrados, né? Não, vai se cumprir a profecia que não foi quebrado os ossos de Jesus, porque também já tinha morrido. Morreu a morte de Jesus. Alguns tentam explicar, isso tinha que ser cumprido, mas provavelmente por asfixia, né? Porque tem uma foto aí, não sei se você passou, que ele é crucificado, os pés não é igual nós vemos geralmente, né? Os pés eles são pregados, essa aqui, tá vendo? Era pregado do lado dos pés. Pode falar, Francisco.
Sim. É a primeira vez que eu vejo essa imagem. Sim. Mas todas as outras imagens históricas, eu não estou falando da crucificação de Jesus, Sim, sim. todas as crucificações, os pés são sobrepostos e o único prego sustentando dois pregos. Sim. Então, imagine inclusive que quando você perguntou por que se quebram os ossos, porque a maneira como ele é pregado, com os pés um sobreposto ao outro, na hora em que ele precisa falar alguma coisa, por exemplo, Jesus falou 7 vezes durante a crucificação. Ele apoia um pé sobre o outro para forçar o tronco para cima, para ele poder respirar e falar. Senão ele não conseguiria. Essa outra, assim, talvez eu esteja exagerando aqui, porque eu não peguei ela no começo, mas essa imagem em que os braços dele estão por cima do pastíbulo, em cima do tronco horizontal, do partíbulo, essa imagem fere diametralmente a própria crucificação, porque ele quando ele ressuscita, ele fala para o Tomé, olha aqui a marca dos pregos. E nessa imagem, ela não tem marca de prego. Essa crucificação fere o que é a crucificação mesmo, né? E a outra imagem dele carregando só o partículo, também, porque a ideia de que o prisioneiro carrega o partículo parece para nós assim alguma coisa mais possível, mas os primeiros romanos não tinham necessidade de fazer algo confortável para o condenado. Segundo, que vamos lembrar que no meio do caminho ele cai e os romanos obrigam Simão Sirineu a carregar a cruz dele. Então, se o partíbulo, como naquela imagem, tiver amarrado, sustentado por uma corda, até que eles desatem a corda do condenado e coloquem sobre o ombro de alguém para carregar. Então, assim, essas imagens, desculpa a franqueza, elas não servem de orientação para a nossa compreensão do que foi a crucificação. Sim. Estava falando como um exemplo, né? Se a gente não tem certeza, né, do que realmente aconteceu, porque muitos mostram, tem historiadores que mostram, arqueólogos, mas não dá andamento. Verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Se cumpre a profecia, né, na palavra do Senhor, que nenhum dos seus ossos foram quebrados, né? Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vos creais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Estava até comentando com o seu Adalto agora há pouco, né, sobre o momento em que furam, né, o lado de Jesus. Se tinha alguma explicação, né, bíblica, né, sobre essa situação. Porque muitos fazem a ligação com a rocha, né, que foi batida, né, por Moisés. Fala um pouquinho sobre a água, simboliza o batismo, né, a água, o sangue, mas isso era comum acontecer, né? Quando o coração para, geralmente quando você vai furar a pessoa ali, você vai dar ela vai sair, provavelmente vai sair a água mesmo, né, porque está parado, vai coagulando e vai saindo água mesmo, né? Então seria uma coisa, para quem é mais da medicina vai entender um pouquinho melhor, seria comum isso acontecer, mas também se cumpre, né, a palavra do Senhor que transpassaram a Jesus, né? Ia ser transpassado Jesus. Verso 38. Quem pode ler, por favor? De 38 ao 42. Depois disso,
Quem era o José de Arimateia? Quem lembra José de Arimateia? Sim. Era um homem, vai chamar de discípulo oculto, né, alguns, mas ele foi o que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Um homem de bens, né, um homem que tinha posse. Nós falamos na aula passada que o crucificado, ele não tinha direito a ser sepultado, né, eles jogavam o corpo em qualquer lugar que seja, né, como se fosse indigente mesmo, mas o de Jesus tinha um lugar reservado, né, tinha o cuidado para com Jesus. E esse Nicodemos que aparece aqui também, que Nicodemos que é esse? Vocês lembram desse Nicodemos? É o Nicodemos, ao qual vai perguntar sobre o batismo, é isso? Eu tenho que entrar novamente, né, no ventre da minha mãe. Pode falar sobre... Sim. Sim. Então está explicado, né? Mas era uma coisa que acontecia, era comum, né? Mas não dá para dar uma certeza de ligação alguma, né? Ou com Moisés, ou com o que ele vai dizer em alguns textos sobre a água, sobre o sangue. E foi se cumprido aquilo que Deus havia prometido, a morte de Cristo, a morte de Jesus que nos aproximou do Pai, que o véu foi rasgado e nos deu a condição de estarmos perante o Senhor no dia de hoje, no dia de amanhã, se Ele permitir, e nos fez aproximarmos do Pai, que possamos lembrar, hoje nós vamos lembrar daqui a pouco na morte de Cristo, da ceia do Senhor, né? Mas que possamos também lembrar todos os dias da nossa vida do quanto Ele fez por nós, do quanto Ele foi obediente até a morte de cruz, né? E se Deus permitir, na semana que vem, no próximo capítulo, falaremos sobre a ressurreição de Cristo, né? Professor Leonardo, é o Leonardo? Se Jesus não voltar, né, se Ele permitir, nós vamos dar continuidade. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.